Coronavírus. Nós vamos fazer uma comparação entre o influenza, que é o vírus da gripe comum que a gente tem quase todos os anos, falar da transmissão, da mortalidade e como acontece a transmissão invisível do coronavírus. O que é a transmissão? A transmissão é a capacidade que uma pessoa tem de passar o vírus, a bactéria, para outra ou outras pessoas. Em 2003, nós tivemos uma pandemia de SARS, na qual o doente tinha a capacidade de passar a doença para mais 2 pessoas. Em 2009, tivemos o H1N1, na qual o doente tem a capacidade de passar o vírus para 1,3 pessoa, que é a mesma da influenza da gripe comum. E o coronavírus da epidemia atual, da pandemia atual, cada doente tem a capacidade de transmitir a doença para mais 3 pessoas. Então, como a gente vê, é um número bastante elevado. E ainda que tenhamos a impressão de que 3 é praticamente o dobro de 1,3, do ponto de vista epidemiológico, não é uma questão aritmética. Então não é o dobro, porque a transmissão ela é geométrica. Nós vamos ilustrar isso mais à frente para ficar mais claro. A fatalidade. A fatalidade é a quantidade de pessoas que morrem ao contrair uma doença. No caso do SARS, 10% dos doentes morrem. No influenza, da gripe comum e do H1N1, 0,08% dos doentes morrem, ou seja, um número muito baixo. E o coronavírus, no qual 3,4% dos doentes morrem. Na nossa ilustração, na verdade, a gente vai utilizar a cifra 3 para facilitar. Ou seja, a situação, na verdade, é um pouco pior do que a nossa ilustração que acontecerá daqui a pouco. Qual é o real perigo do coronavírus? Bom, o coronavírus ele tem uma taxa de transmissão e de mortalidade muito altas. Ambas taxas são muito altas. E essas duas taxas unidas, principalmente as duas altas, vai ser um caos. É um caos, já está sendo um caos por onde ela tem passado, já chegou ao Brasil e, consequentemente, muita morte. Outro perigo real é porque, como a taxa de transmissão é muito alta, ou seja, muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo, então isso faz com que o sistema de saúde entre em colapso. Ou seja, muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo, muitas pessoas vão precisar do sistema de saúde, muitas pessoas vão precisar de hospitais, muitas pessoas vão precisar de CTI. E o sistema não tem condições de oferecer vaga para todo mundo, e aí a taxa de mortalidade aumenta, em consequência dessa falta de atenção, do colapso do sistema de saúde. A transmissão do coronavírus. Nós faremos agora uma ilustração, a transmissão do coronavírus. A gente vai ver agora uma comparação ilustrativa entre o coronavírus e o influenza. O influenza é o vírus que causa a gripe comum. Nós temos uma população, da qual a gente vai pegar uma pessoa dessa população. Do lado esquerdo a gente vê a população afetada pelo influenza, do lado direito a gente vê a população afetada pelo coronavírus. Essa pessoa que a gente retirou dessa população, ela fica doente, e nós vamos aqui, para meio ilustrativo, colocar que cada pessoa doente demora em torno de 7 dias para adoecer outra pessoa, para outra pessoa aparecer doente. Então, no dia 0, nós tivemos o primeiro caso da doença, influenza e o coronavírus, do primeiro paciente com uma mortalidade 0. Numa segunda infecção, nós já temos uma nova pessoa para influenza, acumulando 2 pessoas doentes. No coronavírus, a gente tem 3 novos pacientes, 3 novas pessoas com coronavírus, acumulando já 4 pessoas. Daí a gente já vê que na segunda linha de infecção, nós já temos o dobro de pessoas doentes para o coronavírus do que com a influenza. Na terceira linha de infecção,
nós vamos ter 2 novos casos com coronavírus, acumulando 4 pacientes. Para o coronavírus, nós vamos ter 9 novos casos, acumulando 13 pacientes. Daí a gente vê que já na terceira infecção, grupo de infectados, né, a gente já tem o triplo de pacientes com coronavírus do que com influenza. Numa quarta infecção, nós teremos 3 novos casos de pacientes com influenza, acumulando aí 7 pacientes. Nós teremos 27 novos casos de coronavírus, acumulando 40 pacientes. Então já são quase 6 vezes mais pacientes com coronavírus do que com a infecção do influenza. O influenza e o H1N1 são muito parecidos, se transmitem na mesma proporção. Então esse caso do influenza aí também serve para o H1N1. Já numa quarta linha de infecção, nós teremos 4 novos casos de influenza, acumulando 11 pacientes. E já no caso do coronavírus, nós vamos ter 81 novos casos, acumulando 121 pacientes. E já com 5 mortes acumuladas. Então a gente vê que nessa projeção aí de um mês, para o influenza, a gente acumulou 11 pacientes, nenhuma pessoa morta. Para o coronavírus, no mesmo período, nós acumulamos 121 pessoas doentes e 5 mortes. Isso aí é só para deixar mais claro um pouco. A gente vê que para o coronavírus, nós temos, já na primeira semana, nós temos a necessidade provável de hospitalizar uma pessoa. Na terceira grupo de infectados, a gente já necessitaria internar 3 pessoas. Na quarta linha de infecção, a gente já hospitalizaria em torno de 8 pessoas. Destas, 2 necessitariam de CTI. No final do mês, nós já teríamos necessidade de internar 21 pessoas, das quais 5 necessitariam de UTI. Agora vamos fazer a ilustração, né? A diferença que existe entre uma pessoa sadia e doente. Então, a pessoa sadia e a pessoa doente. A diferença entre os dois é evidente, né? Quem tem o coronavírus e está doente tem tosse, espirro, coriza, febre, né? Reclama da dor no corpo, mal-estar. E essa pessoa transmite o vírus para outras pessoas. E qual a diferença entre uma pessoa assintomática e a pessoa sadia? Aí nós temos a pessoa sadia e a pessoa assintomática, que não se diferem em nada, né? A pessoa assintomática, ela tem o vírus, ela transmite o vírus para as outras pessoas, mas não tem tosse, não tem coriza, não tem febre, não tem espirro. Esses casos são até mais perigosos, porque a gente olha, acha que está tudo bem e acaba não tendo precauções como a gente teria com a pessoa doente. Então é importante entender isso e se precaver em qualquer caso, tanto as pessoas doentes ou não doentes. Potencialmente, hoje, todas as pessoas no Brasil, né, e todas as pessoas no mundo são pessoas que podem passar o vírus para outra pessoa, independente se elas estejam doentes ou não. Então tem que ter muita atenção nesse detalhe. Bom, a transmissão do coronavírus, ela pode acontecer de uma pessoa para outra, mas indiretamente também pode acontecer através das superfícies, né, gotículas que podem cair sobre a mesa, nas mãos, quando se pega nas mãos, na roupa, na maçaneta do carro, na maçaneta da porta, no botão do elevador, no teclado do computador, nos utensílios domésticos, garfo, colheres, xícaras, né, não só domésticos, em restaurantes, em cafeterias também. Então tem que ter muito cuidado também com esses objetos. Agora nós vamos ilustrar também como é que essa transmissão acontece e como evitá-la. Então, a transmissão da doença. Uma pessoa sadia, saudável, que chega em algum lugar. Um doente chega perto, mas mantém uma distância de 1,5 metro. Então, a doença não transmite, né? Se as pessoas mantiverem a distância de pelo menos 1,5 metro, indica-se 2 metros, por questão de ter mais segurança, não se passa a doença de uma pessoa para outra. Lembrando que se estiver num lugar fechado, sem ventilação,
esse 1,5 m pode não ser razoável para evitar a doença. Essa pessoa sadia sai, vai para outro lugar, e uma certa pessoa doente se aproxima menos de 1,5 m. Neste caso, a doença pode passar para a pessoa sadia, que agora também é um doente a mais. Essa pessoa doente resolve visitar alguém ou voltar para casa, tem que voltar para casa. Ao chegar em casa ou na casa dos amigos, essa pessoa passa a doença para outras pessoas e toda a família fica doente. Então esse é o risco de estar próximo, por isso a importância do isolamento. Vamos ilustrar também o que é que acontece no caso da transmissão invisível. O que é a transmissão invisível? A gente chama de transmissão invisível quando a transmissão é feita de pessoas assintomáticas, aquelas pessoas que a gente olha, acha que não está doente, não está sentindo nada, geralmente nossos amigos, nossos parentes, pessoas que a gente já conhece, colegas de trabalho, e a gente acaba confiando e perdendo o medo da doença. Então nós vamos ilustrar também como isso acontece. Então a prevenção é a mesma da pessoa doente, Você deve ficar sempre a 1,5 m como mínimo de qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não tenha sintomas da doença. Todas as pessoas que você tiver que se aproximar, mantenha uma distância mínima de 1,5 m, nunca menos do que isso. Todas as pessoas hoje, ainda que não estejam sentindo nada, que não apresentem tosse, febre, nem coriza, nem espirro, pode estar já transmitindo o vírus. Então mantenha a distância. Essa pessoa sadia, vai para outro lugar e se aproxima a menos de 1,5 m de uma pessoa assintomática, uma pessoa que aparentemente está saudável. Essa pessoa passa o vírus para a pessoa saudável fica também assintomática, ou seja, agora essa pessoa tem o vírus, pode passar o vírus para frente, mas não sabe, ela não está sentindo nada também, Ela é um portador assintomático, não tem sintomas. Essa pessoa quer visitar um amigo ou volta para sua casa e aí passa o vírus para sua família, causando a doença em todo mundo em casa ou nos amigos. E assim toda a família pode ficar doente. Bom, gente, como evitar o coronavírus? O mais importante hoje é o isolamento. Então, lembrar sempre isolamento, lembrar de novo isolamento, lembrar de novo isolamento. O isolamento, idealmente, a gente deve ficar dentro de casa, Quanto mais sozinho a gente tiver, melhor. Isso é meio difícil, isso é quase impossível para a maioria das pessoas. Então, ficar em casa com a família. Se eu precisar sair, ir a algum lugar, eu quebro o isolamento? Depende. Se você evitar ficar tocando, encostando nos lugares, se você evitar se aproximar numa distância menor que 1,5 m das pessoas, você ainda estará isolado, ou seja, não se aproximando das pessoas, não encostando para todo lado, levando álcool gel com você se você tiver, mas o mais importante, não tocar rosto, não tocar boca, nariz, olho, não pegar coisas para comer enquanto estiver na rua, evitar comprar e utilizar utensílios em lanchonetes, em bares, restaurantes, na medida do possível, e assim que chegar em casa, lavar as mãos com água e sabão bem lavado, lavar o rosto, idealmente trocar de roupa e tomar um banho, porque a sua roupa pode estar contaminada e contaminar a sua família. Esta é uma forma de manter o isolamento. E só sair realmente se for extremamente necessário, comprar remédios, alimento ou coisas desse tipo. Tem que levar muito a sério o isolamento. O isolamento, como eu disse, é isso, é ficar longe de outras pessoas. Se você levar a sério isso, você preserva a sua família, você diminui o pico epidemiológico e com isso nós vamos diminuir a mortalidade causada por essa doença, ou pior, causada pelo pico epidemiológico. Lembrar que isolamento não é férias, Não ir à escola, não ir trabalhar, não é para aproveitar e sair com os amigos, reuniões de famílias, para a área de lazer do prédio, para as crianças brincarem um pouco, ir para a praça com as crianças, clubes, bares, nada disso deve ser feito. O isolamento é ficar em casa, com a sua família, lavar sempre as mãos com água e sabão sempre que possível, o tempo todo. Isso é muito importante. A água e sabão é o melhor. O álcool gel é quando você está num local onde você não tem água com sabão, você usa o álcool gel. Cuide de sua família, protegendo-a, dando-lhe carinho, colabore, ame, isole-se.